Há situações em que não é necessário que você diga algo, nem é outro quem deve pedir. Não podemos simplesmente nos ajustar. Não podemos dar um passo atrás na educação que recebemos. Um dia aprendemos a respeitar um espaço, mesmo que seja sagrado, às vezes. Observo como entramos nas igrejas. O desrespeito é evidente porque não há distinção entre lá fora e aqui dentro. Levo muitos peregrinos pelo mundo e a primeira coisa que digo a eles é para perceberem a sacralidade de cada lugar. Não se deve entrar na igreja como se estivesse entrando em um mercado. Não estou falando de religião, mas sim de valores, de virtudes, da educação que é a base e o primeiro instrumento de nossa vida interior. Esse é o primeiro tijolo na construção dessa vida interior que nos capacitará a ser pessoas toleráveis socialmente, harmoniosas em nossa convivência. A maior riqueza que alguém pode ter na vida é estabelecer desde o início esse alicerce que nos permitirá sermos pessoas educadas, sensíveis para discernir o que é certo e o que não é, onde começam nossos direitos e nossos deveres. Não estamos falando ainda sobre religião, mas sobre os fundamentos estabelecidos por pensadores como Aristóteles e Platão, que moldaram nossa filosofia, normas de direito, política e economia, mesmo que nunca tenhamos lido uma palavra deles. Nossa fé, essa teologia sistematizada que temos, foi influenciada por eles, mas Jesus não está ligado a essa história. Ele é absolutamente original em suas proposições. Quando estudamos Tomás de Aquino, Agostinho, vemos como eles tentaram racionalizar a fé, trazer coerência para nosso discurso, para que fosse respeitado, primeiro por nós mesmos e depois pelos outros. Somente quando percebemos que as palavras de Jesus fazem sentido em nossas vidas é que nos tornamos verdadeiros seguidores. A palavra de Deus só adquire significado quando há coerência com tudo o que compreendemos sobre nós mesmos. É aí que o mistério se desvenda, onde Deus se torna possível. Por que vamos à igreja? Para encontrar a si mesmo. Jesus, ao conversar com a samaritana, a libertou, não em um lugar físico, mas em seu próprio ser, em espírito e verdade. Ao adentrarmos a igreja simbolicamente, estamos na verdade entrando em um processo de autoconfronto com Deus, que nos revela cada detalhe de nossa fragilidade, sem nos rejeitar. Essa fragilidade moral, emocional, é algo que descobrimos em nós mesmos. Podemos desdobrá-la em diversos aspectos, como a injustiça em nossas relações, o medo da escassez que nos faz acumular. Nem sempre estamos prontos para a generosidade, especialmente se fomos privados na infância. Às vezes, a vida nos condiciona a determinados comportamentos que precisamos confrontar e superar. Calça, sapato, camisa. Eu pertenço àquela geração que mantinha um par de sapatos por 2, 3 anos. Os usava até que se desgastassem tanto a ponto de furar por baixo. Então, nós aplicávamos fita adesiva para evitar que o buraco se alargasse. Os dedos mal podiam ser movidos. Sou desse tempo. Experimentei muito a necessidade material e identifiquei exatamente em mim quando essa carência começou a moldar o adulto que não precisa mais disso. Olhe que interessante essa relação. Uma criança carente, ainda não curada em mim, ditando meu modo de ser hoje. Porém, eu não preciso mais acumular. Tenho, mas ainda estou na necessidade do acumular porque ainda não estou livre do medo de não ter. Ainda não estou curado. Para mim, liberdade é cura, é a experiência diária de me libertar de mim mesmo. Mas são os outros que nos amam? Não, toda e qualquer escravidão é estabelecida no íntimo da nossa consciência, não é imposta de fora. Posso até ter todos os estímulos da escravidão que vêm dos outros, dependendo do círculo de amizades que tenho, da qualidade de vida das pessoas que me influenciam. Se elas são livres, naturalmente quero ser livre também. Mas se estão presas em suas próprias escravidões sociais, é provável que eu repita esse comportamento sem nem questionar. A indigência moral não é superada da mesma forma que a indigência física. Indigentes físicos seremos a vida toda, nossos corpos continuarão limitados. Mas por que não damos o mesmo cuidado à indigência moral? Por que não protegemos as dimensões morais e emocionais da mesma forma que protegemos a dimensão física? Por que não identificamos e reconhecemos essas indigências que não podem ser medidas? Por que não vivemos com o mesmo cuidado à indigência moral? Por que não temos os mesmos cuidados de proteção que temos para a indigência física? Por que não identificamos essas indigências que não podem ser medidas? Não tenho como medir o quanto você é ciumento,
mas isso é uma indigência, porque o ciúme nos coloca em uma situação desfavorável diante de nós mesmos. A indigência moral não é superada da mesma forma que a indigência física. Indigentes físicos seremos a vida toda, nossos corpos continuarão limitados. Mas por que não damos o mesmo cuidado à indigência moral? Por que não protegemos as dimensões morais e emocionais da mesma forma que protegemos a dimensão física? Por que não identificamos e reconhecemos essas indigências que não podem ser medidas? O pior pecado que posso cometer na vida é renunciar a ser quem sou, Padre. Como conciliar essa afirmação com a ideia de que devemos deixar Deus agir em nós, curvar nossa vontade a dele? Compreenda isso como deve ser compreendido. Tudo o que Deus quer de você já está dentro de você. Agora é só desenvolver. Mas como desenvolver, Padre? Primeiro, é preciso saber o que Deus quer de você, o que Ele colocou em você. Não morra ignorante, sem descobrir tudo o que Deus deixou em você, todas as virtudes que Ele depositou em sua vida. Você é único, uma riqueza. Pode ser que você tenha sido prejudicado por influências negativas que não souberam lidar com suas fraquezas interiores. Onde há alguém que não sabe lidar com suas fraquezas interiores, há danos que se propagam para os que estão ao redor. Como padre, pense no estrago que posso causar se não tiver honestidade diante de mim mesmo, toda vez que tenho a oportunidade de pregar o Evangelho. Quando ensino sobre misericórdia, não estou falando de condescendência com o pecado, mas sim de um caminho que o Pai permite para alcançar nossa verdade. Não significa ser condescendente com nossas fraquezas, mas sim reconhecer e superar nossas limitações. Então, agora sou limitado, sou falho, mas não vou simplesmente me desculpar pelo meu pecado o tempo todo. Pelo contrário, vou agir, vou correr atrás do que precisa ser feito, vou superar minhas falhas. Não tenho o direito de viver em rejeição interior por causa do que outros fizeram comigo. Não posso justificar meus erros pelos erros dos outros. Preciso explorar profundamente minha existência para descobrir onde reside minha força. Quando entramos em contato conosco e descobrimos o que rejeitamos em nós mesmos, começamos a encontrar soluções para nossa vida. Primeiro passo: não rejeitar nosso pecado, não ter medo dele. Como o ateu de ontem nos mostrou, até mesmo a falha pode ensinar uma lição de cristianismo. Toda vez que percebo a inveja em mim, assumo o controle. Eu administro minha inveja, não permito que ela me controle. Não sou um homem conivente com o pecado, mas também não sou conivente com a rejeição interior. Não tenho o direito de rejeitar nada do que fiz na vida, pois é isso que me trouxe até aqui. A religiosidade não deve nos impedir de olhar honestamente para nossa miséria interior à luz da misericórdia divina. Ao ser honesto, dou o primeiro passo para superar minhas fraquezas. Santo Agostinho dizia que até mesmo o reconhecimento de um defeito já é um passo na direção da graça. Se levo a sério o convite à libertação de tudo que me impede de ser quem sou, devo fazer um exercício diário de enfrentar minhas fraquezas, colocando na mesa tudo que não favorece minha maturidade e eliminando o que for necessário. Não tenho o direito de viver em rejeição do que foi oferecido a mim ou do que foi construído por mim como um obstáculo para o florescimento do que Deus colocou dentro de mim. O grande objetivo do diabo é nos distrair para não descobrirmos nosso verdadeiro eu, porque a falta de liberdade nos mantém entretidos, nos impede de chegar ao cerne de nós mesmos. Precisamos nos libertar da rejeição interior, liberar tudo que nos impede de florescer. Se todos fossem como aqueles que não gostam de regras, como seria suportável viver? Quando uma pessoa não faz sua lição de casa interior, de corrigir suas fraquezas e colocá-las sob a dinâmica da vida, torna-se insuportável conviver com ela. Não importa a idade, nunca é tarde para mudar. Envelhecerá na amargura quem não estiver disposto a mudar. A vida cristã envolve um encontro com nossas fraquezas e uma disposição para superá-las. Devemos nos acolher amorosamente, mas também nos comprometer com a superação de nossas fraquezas. A consciência iluminada nos encaminha naturalmente para as soluções. É fundamental reconhecer que Deus nos ama e nos aceita como somos, mas também nos convida a nos tornarmos quem podemos ser. Não podemos viver em ciúme, pois isso nos coloca em uma posição desfavorável diante de nós mesmos. O ciúme prejudica nossa paz e nos impede de crescer. Devemos nos libertar de nossas rejeições internas,
acolhendo-as e comprometendo-nos com a superação delas. Se queremos viver uma vida plena, precisamos nos cercar de pessoas e situações que nos ajudem a crescer, em vez de nos arrastar para baixo. O conhecimento é fundamental para nos ajudar a viver uma vida autêntica. O cristianismo oferece um caminho para superar nossas fraquezas, à luz da misericórdia divina. Devemos nos comprometer com esse caminho, reconhecendo nossas fraquezas, acolhendo-as amorosamente e trabalhando para superá-las. Mande essa mensagem para um amigo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!